O item 9º da pauta é o projeto de lei 826, de autoria do deputado Schiavinato, que determina ao governo do Estado a realizar convênios e financiamentos tão somente aos tomadores de repasses que tenham em seu quadro funcional engenheiro civil concursado quando envolver execução de obras. O relator é o deputado Guto Silva, que tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto até me permita fazer uma breve elucidação. Como está na nossa ordem do dia, fica sem sentido, mas houve uma emenda substitutiva que praticamente ele muda a súmula do projeto, e eu gostaria apenas de reler a súmula, que o objetivo do legislador é justamente prever que o governo do Estado que o governo busque a observância, realizar convênios, a observância apenas, e financiamentos tão somente aos tomadores de repasse que têm em seu quadro funcional efetivo engenheiro civil. Essa é uma discussão profunda, nós temos projetos nesse sentido na área de saúde, na área de educação, e o nobre deputado busca aqui justamente, talvez, corrigir um erro histórico que muitas vezes imputa aos municípios uma dificuldade de gestão justamente por não terem seus quadros próprios engenheiros. É inadmissível, no meu ponto de vista teórico, de tese, que as prefeituras não hajam nos seus quadros próprios engenheiros, tal como médico, farmacêutico. E o nobre proponente busca justamente regulamentar a matéria, prevendo para que os municípios, sobretudo o governo do Estado, tenham essa observância no repasse de financiamentos. Por isso, parecer favorável. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Escadavaca. O deputado Schiavinato, Vossa Excelência não quer ocupar um lugar lá? Melhor do que do lado do Guto Silva. Pois é. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, na legislatura passada eu apresentei um projeto idêntico a esse, não em relação ao engenheiro civil, mas o agrônomo, o engenheiro agrônomo, que realmente o nosso estado, se tratando de um estado com atividade agrícola muito forte, para que os municípios pudessem realmente, através de um engenheiro agrônomo, estar tendo os convênios do estado só poderiam ser repassados se tivesse na mesma linha desse projeto do deputado Schiavinato. Naquele momento, a CCJ aprovou e, em seguida, foi vetado pelo governador e depois o plenário acabou mantendo o veto do governador e eu acabei perdendo o projeto. Espero que nesse projeto do deputado Schiavinato, se aprovado no plenário e não vetado pelo governo, que a gente possa também estar apresentando uma emenda, e aí uma emenda nesse projeto do deputado Schiavinato, para que também tenha um engenheiro agrônomo quando num convênio com o Estado do Paraná. Vai encaminhar o deputado Luiz Cláudio Romanelli. O que foi? Calma. Veja, esse é daqueles projetos que a gente sabe. Eu até dizia para o deputado Schiavinato, alguns dias atrás, sobre esse projeto, eu academicamente trabalhei esse tema. Eu fiz especialização em gestão urbana na PUC, e nós discutimos muito da importância de ter, de forma interdisciplinar, alguns profissionais que componham a base técnica permanente na esfera municipal, até para poder desenvolver e absorver projetos, inclusive as relações que são relações federadas com o Estado e com a União, que hoje ambos atuam de forma sempre em projetos bem definidos, com programas e que exige, claro, a participação de profissionais na elaboração desses projetos. No caso do engenheiro, e esse projeto dele não trata do arquiteto também, que é um outro profissional que seria absolutamente necessário para as prefeituras, além do assistente social, que já é obrigatório hoje, que era há mais de 10 anos desde que nós discutimos esse tema, que hoje, inclusive, está estruturado através dos centros de referência da assistência social, que já se tornou lei, porque a LOAS estabeleceu essa obrigatoriedade para todos os municípios no país. Né? Então, o fato assim, é que
nós temos alguns profissionais que são fundamentais do ponto de vista da estrutura do município. Eu entendo o projeto do deputado Schiavinato no sentido de que, tendo um profissional da engenharia no quadro permanente do município, você tem um responsável técnico e, ao mesmo tempo, alguém que tem um compromisso com a carreira, ou seja, ele vai trabalhar para que, de fato, você tenha estruturado. É bom, de um lado, para o município, é bom também para o profissional. O que eu tenho muitas dúvidas aqui é sobre a constitucionalidade e a legalidade, que penso que todos têm também aqui, né? De impor essa obrigação. Não é, porque assim, nós estamos impondo, não é o município, nós estamos, não é o município, nós estamos impondo nas obrigações que o Estado tem que ter de contratar ou conveniar, ele tem que observar se o município preenche um requisito definido por lei estadual de ter o profissional de engenharia no seu quadro de carreira. É um requisito. Nesse aspecto é que eu entendo que é possível superar a questão da constitucionalidade e legalidade. Por quê? Porque você está estabelecendo uma regra geral, né, em relação aos contratos e convênios que o Estado vai ter que ter com um ente federado, no caso, o município. O município que quer acessar os nossos programas sabe que tem esse requisito. Eu só creio, assim, a mim parece, que depois, no processo legislativo, talvez devesse ter na lei, pelo menos, alguma ressalva, né, de exceções que possam ser necessárias, né, para não inviabilizar, muitas vezes, a contratação. Acho que se colocar só como colocar o preferencialmente não é bom, porque daí fica só, não virou nada a lei. Mas colocar como obrigatoriedade e colocar as hipóteses do não atendimento, a mim parece importante. Eu creio assim, eu sei que isso é um tema complexo, há divergências mesmo, deputado Maurício, eu reconheço isso, né, em relação à constitucionalidade e legalidade, mas eu entendo que o projeto, na medida que você estabelece uma regra geral para convênios e contratos, o legislador tem competência para fazê-lo, tanto formal quanto material. Então, eu entendo nesse aspecto que a obrigação não é o município, a obrigação é o Estado de observar essa regra definida pelo legislador. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Tadeu Senhor Vermelho. presidente, eu, embora esteja substituindo o deputado Pérez hoje, mas eu tenho uma visão contrária. Eu acho que, de fato, nós estamos impondo ao município e ao Estado uma obrigação, e eu tenho aqui uma pergunta extremamente objetiva. Se o Estado já estiver extrapolado aquilo que determina a LRF para a contratação, e tiver um convênio, e ao invés de ter um profissional, como estabelece a lei, se vier a se tornar lei, é que eu tenho muitas dúvidas, acho que o governador veta se aprovar aqui. Mas se vier a se tornar lei, o Estado, o município já extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal e tem convênio. Ele deixa de fazer, daí, receber recursos porque tem um convênio com um profissional? Claro que não. Eu acho que não há como, para isso, deputado Romanelli, existem convênios como tem convênios com outras atividades profissionais. Senão você vai criar para o município uma obrigação que ele não vai conseguir cumprir, porque já extrapolou o que a lei federal determina, e aí simplesmente perde a condição de fazer o convênio com o Estado. Sinceramente, eu acho que há uma inconstitucionalidade flagrante no processo. Com a palavra, o deputado Requião, com a palavra. Senhor presidente e demais deputados, aqui nós temos, apesar da boa intenção do deputado, se nós tirássemos a palavra concursado aqui, eu acho que a legalidade estaria superada. Mas nós estamos... Não, está aqui. Concursado. Engenheiro civil concursado quando envolver a execução de obras. Se o concursado não estivesse aqui, poderíamos tentar passar por cima da legalidade. Mas aqui há uma obrigação, há uma previsão de horas, eu estou verificando inclusive se essa previsão aqui é da lei federal, 10 horas semanais para municípios de até 5 mil habitantes, 20 horas semanais para municípios de 5.001 até 10 mil habitantes. Deputado Requião, permita apenas uma parte, acho que posso contribuir com vossa linha de raciocínio. Há uma emenda substitutiva, foi tirado o tema concursado. Tá apenas seu quadro público efetivo, apenas para contribuir. A questão concursado tem uma emenda substitutiva que não contempla mais. Desculpe, mas efetivo fica como? Não,
Membro efetivo não, mas eu não posso. Presidente. O legislador não pode inserir na lei um modelo Pela ordem, Efetivo é com Pode ser por concurso. contrato. Peço vistas, presidente. Senhor presidente, Antes de conceder vista a Vossa Excelência, eu queria dar eu oportunidade. também gostaria de pedir Então, a mim também, senhor incluir presidente. nas Está vistas também. concedido visto a Vossas Excelências, mas eu faço questão de dar oportunidade ao Desculpe, autor senhor do projeto. presidente e o deputado Carioca. Se Claro, prevalecer que isso, vem. nós vamos ter pela primeira vez, deputado Guto, o efetivo pelo no mútil, né? Que Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Mas é uma satisfação poder me manifestar aqui na CCJ a respeito desse projeto que nós apresentamos. Tive a oportunidade de trabalhar durante 33 anos diretamente no serviço público, numa prefeitura municipal. E nesse período nós observamos as dificuldades que os municípios enfrentam hoje pela falta do profissional. O próprio Tribunal de Contas do Estado exige que algumas funções dentro da prefeitura ela seja exercida por profissionais da área específica concursados, do quadro efetivo. E na própria defesa dos administradores públicos, com referência a vários processos hoje no Tribunal de Contas, a não presença de um engenheiro civil do quadro efetivo nos municípios tem trazido muitas dificuldades aos governantes depois que eles saem do processo administrativo. Na nova república, no novo pensamento hoje do nosso país, nós temos que ter a responsabilidade de que o sistema público tenha os profissionais no seu quadro para que a gente possa facilitar e possa fazer com que, através desse profissional, o acesso ao recurso público do Estado ou do governo federal seja mais fácil por parte dos governantes municipais. Na própria Secretaria do Desenvolvimento Urbano, tem tido muita dificuldade na contratação de projetos de empreendimentos dos municípios menores, pela falta do profissional, pela alternância sucessiva dos profissionais nos quadros das administrações públicas municipais. Eu acredito que esse projeto traz uma tranquilidade para o governante, uma vez que ele dá um prazo de 18 meses para ser implantado nas prefeituras, e ele faz com que a qualidade do serviço público, do investimento público, ela seja melhorada pela participação desse profissional. Nós temos que avançar hoje, de nada adianta você ter um grande número de universidades oferecendo a condição da busca do conhecimento nas nossas universidades e não dando a oportunidade que esses profissionais possam integrar o serviço público e prestarem o seu serviço no serviço público. Então nós apresentamos esse projeto no sentido de facilitar o trabalho dos governantes públicos municipais e de fazer com que a qualidade do trabalho de engenharia pelas prefeituras sejam melhorados pela participação efetiva de um profissional e não pelo contrato sucessivo de várias pessoas ao longo da realização de uma empreitada ou de qualquer outro tipo de serviço de engenharia dentro das prefeituras. Seria minha defesa, senhor presidente. Agradeço a colaboração de Vossa Excelência, o enriquecimento que Vossa Excelência dá à autoria do seu próprio projeto. Mas fica concedido o pedido de vista ao deputado Lupion e à deputada Cláudia, e ao deputado Romanelli e ao deputado Tiago.